Eu tava falando mal do meio campo do São Paulo, que não tem mordida. Cara, quem me dera ter um meio campo com De La Cruz, Eric e Gerson. Pelo amor de Deus. A gente ia deitar no Campeonato Brasileiro. Deitar. E o Felipe Luiz tá sabendo aproveitar o melhor desses caras. O Pedro tá voltando, daqui a pouco o Pedro vira titular e ele vai começar a cravar as bolas que os outros atacantes não estão cravando. O Gerson é um baita jogador, mas o trato com a bola, o Arrascaeta é o mais diferenciado. O Felipe Luiz, ele dá toda a condição para o Arrascaeta fazer o jogo dele. Vamos acompanhar aqui Thiago Life lá no seu canal, Thiago, falando aí sobre o nosso Flamengo, falando sobre Felipe Luiz, falando sobre as mudanças de Felipe Luiz, como por exemplo com a Arrascaeta, as mudanças que ele fez aí no seu esquema tático, para que a Arrascaeta se sentisse um pouco mais confortável dentro de campo. Vamos acompanhar o vídeo aí até o final e deixe o seu comentário, link abaixo na descrição aí do canal Thiago como crédito. Antes do vídeo, deixa seu like, você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para todos, tamo juntos. Vamos ao vídeo, hein? Mas eu queria falar primeiro do Flamengo, cara, das coisas que eu vi, que o Felipe Luiz fez e que são muito bonitas de ver. Tem um negócio, cara, como ele é bom treinador, meu. Ele é bom. O Arrascaeta, ele é oficialmente segundo atacante. Ele não ocupa mais uma posição de meio de campo. Eu não vi a posição média do Arrascaeta, mas eu aposto com vocês que ela tá pau a pau com a do Bruno Henrique, lá em cima. E eu não vi os números do Arrascaeta também, que a gente não tem acesso ao polar dele, mas se alguém do Flamengo estiver me assistindo e tiver esses números, eu quero também apostar R$100 que o Arrascaeta foi o cara que deu menos pique e que correu menos. E tá certo. Tá? Isso aí é por escolha. Ele está economizando e com muita sabedoria, tanto do treinador quanto do Arrascaeta, ele gasta a energia dele quando precisa. Não à toa ele está metendo gol pra caramba. Ele está muito mais perto do gol, muito mais perigoso, mas ele não precisa fazer trabalho sujo, ele não precisa voltar para dar carrinho, e ele vai lesionar menos assim, o Felipe Luiz está poupando ele, e ele está perigoso, e ele joga lá na frente. Aí o que acontece? Os dois volantes, De La Cruz e o Eric, jogam quase em linha. Os dois parece que são controlados pelo mesmo jogador. Os dois vão para frente juntos, os dois voltam juntos. Os dois recebem a bola para armar o time juntos. Um sempre perto do outro. Aí você tem quem é outro cara? Pô, é o Gerson. Então olha o que esse time faz. Tem muita qualidade de saída de bola do Eric, muita qualidade na saída de bola do De La Cruz. O Gerson aparece de surpresa, porque quando eles estão indo para o ataque, o Bruno Henrique e o Arrascaeta começam a confundir a cabeça da defesa, e aí o Gerson aparece de surpresa. Então, cara, tá muito bem armado com jogadores que sabem jogar bola. Eu estava falando mal do meio campo do São Paulo, que não tem mordida. Cara, quem me dera ter um meio campo com De La Cruz, Eric e Gerson. Pelo amor de Deus. A gente ia deitar no Campeonato Brasileiro. Deitar. E o Felipe Luiz está sabendo aproveitar o melhor desses caras. Observem no próximo jogo. No posicionamento médio, você falou, fui ver aqui, o Bruno Henrique está mais recuado que o Arrascaeta. Então eu não estava louco. Não estou louco. Não estou louco, chat. Pouquinho, né? Mas não estou louco. É isso. O Bruno Henrique volta mais para buscar a bola do que o Arrasca. Ele está lá, perto do gol lá. Bem, tipo... Não estou comparando os jogadores, posicionamento, tipo o Messi, fica mais perto do gol, fica mais protegido e economiza a energia para gastar quando precisa. Belíssima armação do time. Às vezes eles estão com 3 zagueiros para sair com a bola, aí eles têm os 2 volantes em linha aqui, o Eric e o De La Cruz bem juntinhos, aí eles abrem os 2 laterais aqui, aí depois tem mais 2 jogadores aqui, tem o Gerson e o Arrasca para pegar a bola, o Bruno Henrique na frente. Cara, tá muito bem arrumado. O time do Flamengo é muito bom e vai muito longe. Não fez o gol por detalhe. Tem aquele negócio, a bola não tá entrando e tal. Mas, cara, o Flamengo tá bem. Fala aí, fala do Flamengo também, Carandinho, depois o Gui. Assim, depois de um 6-0, a gente até ficou com uma outra impressão, né? A partir de agora, o Flamengo vai aproveitar as suas chances. Eu acho que esse ainda é um sinal amarelo que acompanha o Flamengo na temporada. O fato de criar muito e não conseguir botar na casinha. Sábado foi virtude de uma excelente atuação do Léo Jardim. Então, eu acho que a gente pode até fazer esse contraponto aqui, né? Beleza, o Léo fez, em XG, ele evitou 1,61, né? Ele fez 7 defesas no jogo, 1,1 de gol do Flamengo. Então, assim, ele salvou muitas 1,61, vamos arredondar para cima, pô, é 2 quase, né? 2. Mas como o Flamengo já em outras situações já vinha apresentando essa dificuldade, só para ficar de olho, né? O Pedro está voltando, daqui a pouco o Pedro vira titular e ele vai começar a cravar as bolas que os outros atacantes não estão cravando. Expõe mais ainda o quão bom é o Felipe Luiz com tão pouco tempo sendo treinador do profissional do Flamengo.
Eu já vi ele falando algumas vezes e eu sigo muito essa linha quando eu estudo futebol, que é assim, cara, eu tenho um jogador muito diferente no meu time. Química e física e português, nada, né? Agora, futebol, o senhor estuda, né? Geografia que é bom, ó, nada. O Enem, ó, nada. Mas futebol, o senhor estuda. Uhum. Mas e assim, mostra muito na escalação e mostra a boa fase do Arrascaeta. Eu tenho um jogador extra classe no meu time, eu vou dar condição para ele fazer o futebol dele. No time titular do Flamengo, assim, o Gerson é um baita jogador, mas o trato com a bola, o Arrascaeta é o mais diferenciado. Uhum. Então, o Filipe Luís, ele dá toda a condição para o Arrascaeta fazer o jogo dele. Fisicamente, o Arrascaeta não é um bom jogador. Tem uns 2 anos que ele se machuca muito. Então, o Filipe Luís mostra nessa escalação, colocando Pulgar, De La Cruz e Gerson, para dar uma proteção maior pro Arrascaeta, para ele fazer o jogo dele. Porque o Flamengo, quando tem o Arrascaeta, é completamente diferente do Flamengo quando não tem o Arrascaeta. Então, assim, o Arrascaeta vem numa boa sequência e o que me impressiona é o Filipe Luís monta um sistema, um esquema, para priorizar o jogo do Arrascaeta, porque o jogo do Arrascaeta potencializa todo mundo em volta. E outro surpreende. Ponto que, assim, surpreende. E eu fiquei surpreso também, falando um pouco fora de campo, como o Filipe Luís conduziu bem a narrativa do jogo com a questão do Bruno Henrique. Não sei se vocês assistiram a entrevista coletiva, mas, assim, foi muito bem na questão. Blindou o grupo, blindou o jogador dele, não condenou ainda, por mais que, assim, na primeira, né? Porque ele falou isso na véspera, né? Antes desse jogo ainda. Sim. Ele conseguiu conduzir muito bem e mostra a maturidade dele como técnico, como gestor de grupo já muito jovem. Então, assim, são detalhes que a gente pega, mas que mostra que o cara tá seguindo o caminho muito certo. Eu acho que até nós todos do futebol, a gente está bem evoluído na questão da presunção de inocência em casos de aposta, né? Eu acho que está todo mundo bem resolvido com isso. Vamos esperar a investigação. Saíram até... Eu vi ontem a matéria do Fantástico. Não achei nada demais, assim, não vi nada muito mais bombástico do que a gente já tinha visto. Acho que foram conversas mais com a família, entre a família. Conversas entre a família. Mas aí tá aí. E é mais do jogador, né? Acho que o jogador sentiu ou não. Aí é problema do treinador. Mas vai levando e me parece que tá todo mundo bem resolvido enquanto Estão isso. Falando um pouco aí sobre a Arrascaeta, cara... foi muito bem observado aí a respeito de Arrascaeta. Aquilo que Thiago Life falou lá no início do vídeo, realmente ele está jogando mais próximo do gol ali, sem muitas obrigações, tipo assim, de ser o terceiro homem ali, ajudar bastante na marcação. E com isso estamos vendo o seu bom futebol e até gols, né? O mais importante de tudo, ele está fazendo aí, ajudando o nosso Mengão. O Mengão que pega a LDU em Quito, lá no Equador, pela Copa Libertadores da América. O Flamengo que precisa muito dessa vitória, precisa sim trazer os 3 pontos lá do Equador, porque se atrapalhou, né? Fez aquele papelão, não gosto nem de lembrar, na verdade, dentro do Maracanã, contra o Córdoba da Argentina. E infelizmente esse jogo virou uma final para o Flamengo. Essa é a realidade. Não podemos brincar com os jogos da Libertadores. A Libertadores, ela é traiçoeira, assim como diz lá o João Guilherme. Então o Flamengo tem que fazer os gols, o Flamengo tem que abrir o placar, tem que fazer 2, 3 e depois fazer aquilo que todo mundo já sabe, né? Cadenciar o jogo, controlar a partida e esperar o apito final. Claro que não é tão fácil assim, não é tão simples, mas o Flamengo está devendo nas finalizações, né, Nação? O Flamengo está pecando muito nas finalizações e isso não é segredo para ninguém. Nação, deixe seu comentário abaixo, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo juntos. Saudações rubro-negras, isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.